tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho recebido muito agora que vocês estão estudando na quarentena, né? Então, vamos lá. Bom, gente, eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês me perguntando como funciona os métodos de aplicação de provas na faculdade, tá? Eu preciso lembrar vocês de que eu sempre comento como foi a minha experiência. Então, isso é o que aconteceu comigo e eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem deixar para os colegas de vocês como que funciona na instituição de vocês, pode deixar aí embaixo nos comentários, tá? Mas eu acredito que seja meio que um padrão assim entre as universidades. Eu acredito que não mude muito, tá? Para eu falar para vocês os métodos de aplicação de provas e avaliações na minha faculdade, eu tenho que começar pelo meu primeiro período, né? E eu vou começar falando de algumas matérias onde as provas foram um pouco diferentes do que o normal. Vamos começar a partir do princípio que as provas na faculdade não são diferentes das provas no ensino médio. Como que não são diferentes? Em quais aspectos não são diferentes? Gente, eu vou explicar assim de uma forma para que esteja bem claro para vocês como funciona, tá? O professor vai falar assim: fulanos, semana que vem nós temos prova, ou tal dia nós temos prova. No dia da prova você vai chegar na sala de aula, vai guardar todo o seu material, fica só com a caneta em cima da mesa. Tinha alguns professores meus que eram bem severos quanto a isso, só caneta, borracha e lápis, ou só caneta, enfim, cada professor tem seu método. Então você entra na sala de aula, deixa só em cima o que ele pedir. Se ele não pedir para você tirar as outras coisas, você não precisa tirar, mas se ele disser tira tudo, aí você tem que tirar tudo mesmo, tá? Então, o professor ele vai chegar na sala de aula, ele vai distribuir as provas para vocês, enquanto vocês forem fazendo, ele vai ficar só de olhinho assim para vocês, se você não tá colando do seu amiguinho, tá? Ele vai ficar olhando sim. Tem professor que fica sentado na mesa mexendo no celular, tem professor que fica nos cantos da sala. Eu lembro que quando eu fazia monitoria, na matéria de crescimento, não era crescimento e desenvolvimento motor, mas eu fazia numa matéria que eu não lembro mais agora o nome. E como nós éramos monitoras, que era eu e mais uma menina, a gente tinha que ficar nos cantos da sala olhando a galera, fazendo prova, e a professora lá na frente. Então a professora lá na frente, eu e a Stephanie, ela de um lado e eu do outro lado. Eu já tenho um vídeo falando sobre as minhas monitorias, vou deixar aqui. E a gente ficava cuidando pra ver o que o pessoal, se o pessoal tava colando, se não tava. É claro que se a gente visse, a gente tinha que contar. Mas eu nunca vi, eu também, se eu visse, gente, eu não iria falar por quê. Porque eu acho que isso vai da consciência de cada um, entende? Eu não vou ficar dedurando se a pessoa quer colar, o problema é dela. Bom, enfim, basicamente assim a aplicação da prova. Aí você termina a prova, você entrega pro professor e vai embora, tá? Vai fazer suas coisas, sai da sala, você não pode ficar na sala. E aí, o que cai nas provas? Cai o conteúdo que você estudou. Alguns professores, gente, eles falam, vai cair tais assuntos dos que a gente estudou. Ou vai cair, sei lá, os conteúdos que estão nesse slide. Ou tem professor que fala que vai cair tudo. Você fala, professor, o que vai cair na prova? Tudo! Aí você tem que estudar tudo, entendeu? Tem professor que não fica falando pra você que vai cair ou não. Mas, gente, se o professor der 5 assuntos que vão cair na prova, não significa que em cada assunto vai ter uma questão. Às vezes tem 5 questões em um desses 5 assuntos, às vezes só tem uma questão. Então, varia muito, assim, sabe? De professor para professor. Alguns professores também, tá, gente? Aplicam a prova escrita, ela pode ser de múltipla escolha, dissertativa. De múltipla escolha é de marca X, dissertativa é de escrever. Tem também provas que você tem que relacionar uma coluna com a outra, provas às vezes que vocês têm que desenhar alguma coisa. Então, se o professor se for uma prova de esporte, por exemplo, faça uma atividade para as crianças utilizando cone, bola, arco e sei lá, mais alguma coisa, e desenhe embaixo. Aí você tem que desenhar os negocinhos, entendeu? Então, depende muito do professor. Mas essas provas de relacionar coluna, fazer desenho, é muito, pelo menos pra mim, assim, foi tipo 1 ou 2 provas. Eu lembro que quando eu tinha handebol, o professor pedia pra gente desenhar algumas coisas. Quando eu tive vôlei, o professor também pediu pra desenhar, porque tinha que fazer a movimentação do sistema de jogo lá. Aí a gente teve que desenhar algumas coisas. Gente, tem coisa que eu já nem lembro, mas que faz muito tempo. Mas era basicamente isso, tá? Nas minhas matérias de anatomia, gente, o nosso professor, ele pedia pra gente fazer uma prova teórica, uma prova prática e uma prova oral, tá?
De novo, vou falar assim rapidamente, porque eu já tenho um vídeo que eu falei bastante sobre isso, tá? As provas teóricas, gente, a gente entrava, porque a nossa sala era uma sala conjugada, assim, então, tipo, tinha a nossa sala aqui, daí você atravessava uma porta e tava dentro do laboratório. Então, para você fazer a prova, você tinha que já chegar na sala de aula com o jaleco. Se você não tivesse jaleco, você não fazia a prova prática, exato. E você também não poderia emprestar pro amiguinho, porque se o professor visse, era um problema sério que daí ele descontava a nota, entendeu? Então, não dava. Então, assim, a gente primeiro entrava na sala de aula, cada um sentava numa carteira, o professor fazia a gente ter espaço entre as carteiras, então geralmente é uma cadeira atrás da outra, e ele deixava assim, uma cadeira eu aqui, uma cadeira vazia e uma cadeira pro fulano, uma cadeira vazia e uma cadeira pro ciclano, e assim por diante, tá? Tem professores também que não deixam colunas perto, então uma única coluna fica preenchida de alunos, a coluna do meio fica vazia, a outra coluna fica preenchida, a outra fica vazia, enfim, cada professor tem seu método. Então, a gente chegava na sala de aula, sentava como ele queria que ficasse o ensalamento da turma e ele passava distribuindo as provas. Aí, as provas dele, gente, tinham questões de múltipla escolha de A até J. Não, minto, de A até F, tá? Vamos começar por aí. De A até F, lá, sei lá, até E. Eu lembro que eram várias, assim. E a grande parte das questões dele eram de múltipla escolha. A questão de múltipla escolha, gente, ela é boa ou ruim, porque se você não souber, você se perde muito fácil, porque ele colocava os mínimos detalhes ali, se você não prestasse atenção, você rodava, né? Então, você tem que prestar muita atenção. Então, nas provas dele, você ia lá, lia, marcava um xizinho, pronto, 20 minutos, 30 minutos, eu lembro que era um tempo bem curto, assim, e ele já passava recolhendo. Quando ele recolhia, a gente ia para a segunda parte da prova, que era a prova prática, no laboratório. No laboratório, gente, tinham várias mesas, assim, com 2 corpos, porque naquela época que eu fazia faculdade, a gente ainda podia estudar em corpos, hoje em dia já não pode mais. Enfim, tinha lá os 2 corpos e algumas peças sintéticas também, sabe? E aí tinha um alfinetezinho que estava fixado em uma parte do corpo, em uma parte da peça, e lá tinha escrito assim, cite o nome desse músculo. Aí no próximo, cite a inserção desse músculo, cite a origem, enfim, várias questões em várias partes das peças sintéticas, em várias partes do corpo. E você tinha, tipo, sei lá, acho que era 15 segundos para responder e você já tinha que passar pro próximo. Então, imagine comigo, imagine que tem, tipo, uma fila de mesas, tá? E você vai começar aqui. Você começou aqui, o professor falou, a partir de agora você tem 15 segundos para você responder. Ele conta 15 segundos e ele fala, próximo, aí você já tem que mudar para a próxima questão. Nisso já vem um outro aluno de fora e vem para onde você estava fazendo a sua primeira questão. E assim vai, gente, próximo, passo e tal. E geralmente nas provas práticas dele também tinham monitores na sala, então assim, não tem como colar. O problema é que se você se perdesse, porque às vezes a gente fica nervosa, isso foi no meu primeiro período e foi minha primeira prova. Então eu tava um pouco nervosa, daí eu comecei a me perder em algumas coisas. Aí eu tava nessa peça, daqui a pouco eu já tinha dado o nome, eu já tinha que estar na outra e eu não tava lembrando o nome daquela, daí de repente eu lembrava, daí quando eu via tinha virado uma bagunça e ele não deixava, gente, ele fazia pressão em cima da gente, tipo... Vamos, Karina, troca. E aí, depois que a gente terminava a prova, a gente dava a prova pra ele, tirava o jaleco e saía da sala. Porque, queridos, não pode usar jaleco fora do laboratório, nem na rua, tá bom? Isso é muito feio. Então, a gente tirava os jalecos e ia embora. E aí, gente, se ele visse alguém passando o jaleco depois que saísse da prova pro próximo fulano fazer a prova, é aí que dava um problema, tá? Então, essa era a prova teórica e a prova prática. Aí a gente tinha a prova oral. A prova oral, ela fazia parte de uma prova de pintura que a gente tinha. Então, quando a gente estava estudando os ossos do corpo, a gente tinha que fazer grupos e uma pessoa do grupo tinha que ser pintada os ossos. Então, tipo, ele pedia, eu quero todos os ossos do membro superior. E a gente desenhava com tinta na pessoa os ossos e tal, mas tudo isso fala no outro vídeo. E aí, depois que ele analisasse a pintura e tal, a gente ia para essa sala de avaliação prática, tá? O laboratório. Lá no laboratório ele falava assim, Karina, avalie na fulana aqui onde está o deltoide dela. Aí você tinha que ir lá e colocar o dedo na pessoa. Avalie, sei lá, onde que tá isso. Aí você ia lá e colocava o dedo em cima. Fulano, agora é sua vez, avalie na pessoa, nananana. Aí depois disso, gente, ele tinha tipo uma cumbuquinha assim, com vários papeizinhos, e nesses papeizinhos tinham várias perguntas. Ele falava, Karina, pega uma pergunta. Cada um tinha que responder 4 ou 5 perguntas, uma coisa assim.
Aí a gente pegava, ele lia, pergunta pra gente e a gente respondia. A gente também tinha tempo pra responder. E a gente respondia, gente, o que é? Aí você tinha a opção de ajudar o seu amigo em uma questão, só que você perdia, acho que 0,5 décimos, uma coisa assim. E daí, tipo, você poderia ajudar a pessoa. Se você visse que o seu amigo tava, tipo, com a corda no pescoço, daí você poderia ajudar seu amigo, tá? Mas era basicamente isso, assim, gente, sabe? E aí, depois disso, a gente ainda teve uma gincana como avaliação final, uma gincana bem grande e tal, que valia pontos, não sei o que, e eu ganhei a gincana, foi muito legal. E, gente, é basicamente isso, tá? Alguns professores também colocam pra fazer, sei lá, alguma avaliação prática na quadra. Por exemplo, professores de esportes, basquete, handebol, vôlei, eles podem, de repente, fazer uma aula prática valendo nota, tá? Geralmente, nas matérias de esporte, são divididos em fundamentos e sistemas táticos e tal. Geralmente o primeiro bimestre é sobre fundamentos. O que são fundamentos? Tamanho da bola, tamanho da bola, peso da bola, tamanho da quadra, quais são as posições no garrafão, tipo no basquete, por exemplo. E aí quando entra no segundo bimestre, sistema tático. Então, como que funciona o sistema de defesa, de ataque, movimentação em campo ou movimentação em quadra. Aí depende de qual esporte a gente está falando. Mas, gente, essas são as avaliações mais comuns. Quando eu tive a matéria de fisiologia do exercício e treinamento desportivo, prescrição do exercício, era com o mesmo professor. Essas 3 matérias foram com o mesmo professor. E 90% das provas dele, gente, eram só questões dissertativas. As questões dele eram, tipo, muito objetivas, tanto é que ele deixava, tipo, 2 linhas pra gente responder, e era assim, respondeu em 2 linhas, ok. Não respondeu, dificilmente ele vai ler sua resposta. Era nesse nível. Então, era muito difícil, porque ele colocava, tipo, umas coisas, assim, que dificilmente a gente estudava, sabe? Ai, era muito difícil. Vocês sabem que o meu 4º período foi um terror. Então, as provas dele geralmente eram dissertativas. Eu tinha uma outra professora que me deu várias matérias desde o 2º período, inclusive ela foi a professora com a qual eu fiz a monitoria, que a prova dela era muito mista, gente. Tinha questões do ENAD, porque as faculdades, elas têm questões de ENAD nas provas, tá? Isso é uma coisa que o MEC estipula, que são questões do ENAD. Eu já fiz um vídeo falando aqui sobre o que é o ENAD, como funciona o ENAD, então depois vocês assistam lá. E as questões do ENAD, gente, são as questões desse tamanho, tipo uma questão do Enem, tá? Tipo uma questão do Enem, só que é uma questão do ENAD. Então, uma questão desse tamanho aqui, com 300 opções para você marcar lá, questões objetivas, tá? E, gente, agora eu vou falar para vocês das provas finais da faculdade. As provas finais, gente, é uma prova, tipo uma prova de recuperação que você tem se você não passar direto, tá? Essa prova de recuperação, ela só acontece depois que você terminar os dois bimestres do período, tá? Quando você estiver no final do período ou se sua faculdade for no anual, no final do ano. Então, para cada matéria tem uma prova final. Digamos que a média na minha faculdade era 8. Se eu não tirasse 8 em cada período, eu ia ter que fazer uma prova final, que no caso seria a prova de recuperação. Essa prova final, gente, é o bicho, porque assim, ó, ela vai cair conteúdos do 1º e 2º bimestre. Então, se já é difícil estudar para a prova de um período, de um bimestre, agora você pensa em estudar para a prova do 1º e 2º bimestre, tudo junto. É muito mais difícil, então estudem para vocês passarem direto. Então, as provas finais, elas geralmente caem o conteúdo do período todo, então você tem que estudar pra caramba. E é como eu falei pra vocês, o meu professor de fisiologia colocava mais questões dissertativas, essa professora com quem eu fiz monitoria, ela colocava vários tipos de questões dissertativas, múltipla escolha, colunas, desenhos e tudo mais. E as minhas de anatomia, gente, é aí que vem um negócio, que as minhas provas finais de anatomia eram o bicho. O professor, ele fazia assim, gente, a prova tinha 40 questões. As questões 10, 20, 30 e 40 eram Gold Questions. O que são essas questões? Essas questões são questões simples e óbvias. Se você errasse uma questão dessas, você perdia 2 certas. Em resumo, era isso, gente. Então, assim, você não podia correr o risco de errar aquelas perguntas, porque senão, gente, se você já estava quase reprovado, você errando aquelas ali, é quase caixão de vela preta, entendeu? Então, ele deixava essas Gold Questions
E aí vocês não podiam errar ela. E na prova final, gente, aí sim, ele fazia de A a F as respostas pra você marcar xizinho lá. E se eu não me engano, essas Gold Questions, gente, elas eram dissertativas também. Se eu não me engano, elas eram dissertativas. Então, assim, mas o professor, ele era gente boa, assim. Se ele visse que o aluno tava com muita corda no pescoço, que se ele errasse as Gold Questions iria afetar no processo de aprovação dele, ele deixava quieto, não descontava lá 2 questões corretas, entendeu? E aí, gente, o último método de prova são das provas em IEAD, tá? Na minha faculdade, a gente tinha, até o 4º período, sempre uma matéria em EAD na grade, porque o MEC diz que tem que ter 20% das matérias da graduação presencial tem que ser EAD. Não sei por que isso, mas tem que ser. E aí, a gente tinha uma prova por bimestre no período, né? Então, a gente ia até a faculdade fazer essa prova. Geralmente, gente, essa prova, ela tinha um peso bem grande, assim, tipo de 7, tá? Essa prova ela era presencial, né? E aí a gente tinha algumas outras atividadezinhas que a gente fazia pelo portal lá da faculdade, online mesmo, tá? Mas a prova de maior peso era presencial. E era um problema, gente, porque ninguém estudava para as provas em AD, entendeu? Eu lembro que a gente chegava na faculdade, tipo, umas 3 horas, 4 horas antes da prova, e a gente estudava para as provas em AD. Porque durante a graduação a gente tem tanta coisa para fazer presencial que a gente acaba esquecendo das coisas em AD. Ainda mais porque eu detestava as coisas em AD, detesto até hoje. Então, tipo, a gente meio que deixava de lado. Aí quando a gente chegava e via, falava, galera, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que nos unir aqui, entendeu? Pra gente estudar e passar nessa prova aí, entendeu? Porque você pensa, gente, era horrível assim, sabe? Horrível, horrível, horrível. Mas eu nunca peguei final em EAD também, porque sempre dava certo estudar umas horas antes da prova. Não recomendo, tá, gente? Essa prática eu não recomendo. Mas era assim que a gente fazia, né? Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você precisar falar comigo, pode me mandar uma mensagem lá nas minhas redes sociais. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem nos meus Instagrams, pode ser no pessoal, pode ser no meu canal, eu sempre respondo nos dois, tá? Que eu mando o link pra vocês. Lembrando que lá no grupo do canal tem um link lá na abinha principal lá do canal, no perfil do canal, onde tem um link que leva pro Google Drive e tem vários livros de anatomia e tal. Cada pastinha tem, lá dentro, a gente tem várias pastas, uma pasta para cada matéria, e dentro dessas pastas tem vários conteúdos relacionados àquela matéria, ok? Então é isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo. Daqui a pouco vai aparecer uma playlist aqui com vários vídeos para vocês assistirem, vocês assistam, que tá muito legal. Um beijo!